Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, aquele momento que você aguarda ansiosamente. Antes fosse. Mas hoje eu vou falar sobre a articulação do Centrão, né? Evidentemente impulsionada pelo Palácio do Planalto, segundo informações da Natuzaneri, que é uma excelente jornalista, que dão conta de que há uma PEC, vai se construir uma PEC para que ex-presidentes da República se tornem senadores vitalícios. Isso foi... A informação parece que é da André Sadi, está dizendo aqui o Julinho Bittencourt. Então fica feita a correção ao vivo, quem sabe faz ao vivo. A articulação que passa pelo Centrão tem por objetivo, então, dar um cargo para ex-presidentes. Mas, na verdade, não é para ex-presidentes. Ninguém está se importando, até porque o Collor é senador, entendeu? O Sarney já foi senador a vida inteira, está aposentado. O Fernando Henrique não deve estar nem um pouco preocupado com isso. O Lula vai ser candidato a presidente da República, o Itamar morreu, e por aí o Temer não foi presidente, não. Foi um golpista que tomou o cargo na mão grande. Não sei se para golpista na lei também vai estar previsto isso. A questão que está colocada é que vão fazer isso para preservar a liberdade do Bozo. Então, essa lei se chama Lei Pinochet. Não se chama Lei Bolsonaro, é Lei Pinochet. Por quê? Quando o Pinochet saiu do cargo, como forma de blindar os crimes cometidos por ele ao longo das praticamente 2 décadas que ele esteve no poder, onde se calcula que ele tenha matado pelo menos umas 3.000 pessoas, se criou essa lei para que ele não fosse preso, para que ele não fosse responsabilizado por esse genocídio. Foi uma lei que o levou a assumir o mandato no dia 11 de março de 1998. Aí o Pinochet viajou para a Espanha, viajou para Londres, na verdade, para a Inglaterra. E a pedido da Justiça da Espanha, se eu não me engano, do juiz Garçom, agora eu tenho... Depois a gente checa aí, enfim, vocês dão um Google para ver o nome do juiz, que eu posso ter errado. Ele foi preso sob acusação de crimes contra a humanidade, a acusação que pesa contra o Bolsonaro. Isso daí é mais do que uma vergonha, isso é um escárnio contra a população. O Bolsonaro matou 3.000 pessoas, que nem o Pinochet. Ele matou muito mais. Ele matou muito mais e matou de forma consciente, sabendo que ao divulgar o não uso da vacina, ou ao fazer com que a população pudesse ficar em dúvida sobre se é vacinado ou não, ao aconselhar as pessoas a tomarem remédios ineficazes e que em alguns casos poderiam ser eficazes para matar aquela pessoa. Por exemplo, alguém que tivesse um problema cardíaco não podia tomar cloroquina. E muitas pessoas tomaram cloroquina sem receita médica, inclusive. Algumas aconselhadas por médicos vagabundos, canalhas, safados. Como muitos da Prevent e de muitos outros lugares, não é só da Prevent, não. Aliás, a CPI que está na Câmara de São Paulo produziu ontem depoimentos de chorar, de pessoas contando como foram as histórias das perdas de seus maridos, mães, companheiras, enfim, tios. Tem a história do Gilberto Nascimento, que esteve aqui conosco, mas tem a história, por exemplo, de uma esposa de um cara de 51 anos, podia ser eu, a minha idade,
né, que escreveu pedindo, pelo amor de Deus, para tratarem ele de outra forma. Ele escreveu um pedido para que fosse tratado de outro jeito, porque ele sabia que o tratamento que estavam dando para ele era um tratamento que podia levá-lo à morte, porque ele era cardíaco, tinha 2 stents. São depoimentos assim, são pessoas que foram assassinadas assim, pela criminosa ação do presidente da República, que estão em jogo quando o Centrão, tentando fazer mais recursos, mais verbas, mais emendas, tentando conseguir chupar o máximo do sangue do governo e da população brasileira, né? Articula uma PEC dessa com Bolsonaro. Para quê? Para que ele, né, tenha tranquilidade pós-mandato. Para que não aconteça com ele o que está acontecendo com Oswaldo Eustáquio, com Alan dos Santos, com Zé Trovão, com Roberto Jefferson, com essa escumalha, com esse pior tipo de gente que o Brasil pode ter produzido e que subiu ao poder a partir do voto ignorante de uma parte da população e a partir do voto fascista de uma outra parte da população. É muito bom que André Sadiq, Natuzaneri, que é o pessoal do Papo de Política, tenham feito essa denúncia e trazido isso a público. Porque a lei em si, em tese, não é um problema. Em alguns países existem cargos vitalícios para ex-presidente da República. É até razoável pensar que isso pudesse existir no Brasil. Mas isso está sendo produzido por uma questão muito específica. É uma forma de tirar o Bolsonaro da linha de tiro, que ele vai entrar, inclusive, não por julgamentos intra-fronteiras nacionais, por julgamentos que vão correr em tribunais internacionais. Esse cara será, sim, condenado por crime contra a humanidade, por genocídio, que tiraram lá da CPI, não importa se é genocídio ou não, crime contra a humanidade é fortíssimo, fortíssimo. E ele vai ser, sim, condenado por isso em tribunais internacionais. Ele quer o quê? Quer se garantir. Vai soltar os filhos, a esposa e todo mundo para ser candidato a alguma coisa, todo mundo fica com um cargo blindado e ele vira senador vitalício para se esconder das acusações. Isso precisa, os deputados e deputadas do PT, do PSB, do PCdoB, do PSOL, do PDT, da Rede, os deputados sérios que podem existir em outros partidos de centro e centro-direita, esses deputados precisam denunciar essa manobra urgentemente, falar com jornalistas e impedir que isso aconteça agora. Se isso vier acontecer numa reforma política futura, que não seja uma lei de ocasião, que se pense do ponto de vista da estabilidade do país. É melhor do que ter esse presidente por aí, pode ajudar, pode ter um conselho, pode ser no Senado, pode ser o que for, mas desse jeito é uma patifaria, é uma putaria, para usar o termo certo, e precisa ser impedido. A maioria do Centrão tem ampla maioria. Se não tiver uma reação e ampla maioria, que tem interesses eleitorais e econômicos. Se o Bolsonaro aumentar de 10 milhões para 15 milhões as emendas de cada deputado, com 5 milhões o nego faz qualquer coisa. Resolve todos os problemas dele e vão votar sim, e vão aprovar essa lei. Então é preciso denunciar, é preciso gritar alto, é por isso que eu estou fazendo esse Fala Rovai como um alerta para que isso não ocorra. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos a todas, beijos a todos.
Beijos a todos.